Ei, e se eu te disser que até a Apple treinou IA no chip secreto do Google e ficou até 10 vezes mais rápida em algumas tarefas? Calma, respira, porque o que você vai ver agora pode virar sua chave sobre o futuro da inteligência artificial. Saca só, todo mundo fala de GPU, NVIDIA pra cá, NVIDIA pra lá, mas nos bastidores, um chip do Google, a famosa TPU, tá tocando um tambor silencioso que muita gente não ouviu. Ainda. E quando esse som fica alto, meu amigo, ele vira batida de carnaval no data center. Por que isso importa para você? Porque o chip certo pode cortar custo, acelerar projeto e destravar ideias que você achava inviáveis. E a cereja do bolo. Tem até rival pagando para usar essa tecnologia. Sim, a Apple. Bora entrar nessa história de um jeito fácil, direto e com aquele vroom que a gente gosta. Volta comigo para 2014. O Google queria liberar reconhecimento de voz avançado para milhões de pessoas. Lindo no slide, treta no servidor. Se a galera usasse voz por 30 segundos por dia, os data centers teriam que dobrar. Dobrar. Energia, grana, espaço, tudo estourando. A conta não fechava. Foi aí que alguém no Google soltou. E se a gente fizesse um chip só para IA? Nada de genérico. Um chip focado no que redes neurais mais fazem. Multiplicar matrizes, processar tensores, repetir operações como coreografia e nasceu a TPU, primeira geração escondida no data center, sem holofote. Mas por trás daquele pedacinho de silício tinha uma revolução, um chip que não quer ser bom em tudo, quer ser perfeito no que mais importa para a IA. Pensa numa via expressa só para carros elétricos, sem buracos, sem radar, só fluxo. A TPU é isso. Em vez de desviar por ruas apertadas de uma CPU ou dividir a atenção como uma GPU multitarefa, a TPU atira direto no alvo, com um arranjo coreografado de multiplicações, o tal Systolic Array. Os dados dançam, giram, encaixam, clac, 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 e o resultado voa. A evolução foi tipo foguete. A V2, lá por 2018, já conectava 256 TPUs em um pod, um supercomputador de IA de propósito específico. A V3 entrou piscando farol alto, resfriamento à água com microcanais dentro das placas. Imagina água gelada correndo por veias microscópicas do chip, tirando o calor antes dele virar incêndio. Fica estável, roda mais forte, gasta menos energia. É bonito de ver. Depois veio aquela fase. Cresci e apareci. V4, V5, interconexão por fibra óptica, pods maiores, latência mais apertada, software e hardware falando telepaticamente via XLA e JAX. E agora, Trillium, a sexta geração, V6, chega com foco total em IA generativa, eficiência por watt lá no alto e escala que assusta. Quase 9.000 chips no mesmo conjunto. Repito, quase 9.000, costurados por fibra, orquestrados como sinfonia. E tem um detalhe que muda o jogo: a pilha de software. Sem um compilador inteligente, qualquer chip vira carro potente com marcha travada. O XLA ajusta a matemática do seu modelo para o hardware, corta caminho, otimiza a memória, reduz ida e volta desnecessária. É tipo ter um mecânico ninja dentro do motor, afinando tudo enquanto você acelera. Tá, mas e GPU? Morreu? Calma, não é assim. As GPUs seguem incríveis, flexíveis, com um ecossistema gigante. Só que tem um porém: escassez e custo. Pegar GPU top virou corrida do ouro. E é aqui que o Google morde a maçã do momento. Oferece TPU em escala com preço por chip-hora competitivo, documentação redonda e pontes para PyTorch, via XLA e para JAX. Você pluga, roda, mede e às vezes descobre que dá para treinar em menos tempo e gastar menos. E agora, segura essa. Até a Apple, sim, a Apple, que faz chip para iPhone e Mac, alugou TPUs do Google para treinar modelos de IA. Documentos e reportagens apontam algo como poucos dólares por chip-hora, multiplicados por milhares de chips, 24/7, durante semanas ou meses. Resultado? Treino inteiro sem encostar em GPU da NVIDIA. Se isso não é enredo de plot twist, eu não sei o que é. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, Michel Casquel, aqui na área com vocês. Antes de continuarmos, que tal dar aquele apoio maroto para o nosso canal?
Curte o vídeo clicando no botão de like e compartilhe com toda a sua turma para ajudar a espalhar nosso conteúdo. Se você ainda não faz parte do nosso time, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Sua participação faz toda a diferença para continuarmos trazendo conteúdos irados como este. Bora embarcar nessa juntos, então? A NVIDIA continua líder? Sim, plataforma poderosa, flexível, com atalhos e ferramentas que todo mundo conhece, mas ela enfrenta o monstro da demanda. Nem todo mundo consegue, ou quer, ficar preso numa fila infinita. O Google sentiu a brecha e cravou bandeira. Tem TPU aqui, pode chegar. E não é só TPU. Olha o arsenal. As VCUs, chips de vídeo sob medida, aceleram o YouTube, comprimem vídeo melhor, gastam menos energia. Cada segundo que você assiste está passando por uma fábrica de eficiência chamada Argus. E o Axion, CPU ARM de uso geral para o próprio stack do Google. BigQuery, Spanner, YouTube, Ads. É o Google fechando o circuito. Vídeo, IA e computação geral com chips próprios. Soberania, meus caros. Menos dependência, mais controle sobre custo, latência e inovação. E não esquece da parceria pesada com a Broadcom no empacotamento, conectividade e afins. Investimento bilionário para transformar silício em vantagem competitiva. Agora vem comigo num passeio pelo lado B, o custo invisível da IA. Treinar e operar modelos grandes não é só flop, é energia elétrica que faz subestação suar gelado, é água para resfriamento, é engenharia térmica no talo. A IEA projeta que data centers vão puxar cada vez mais energia nos próximos anos, e a IA é a locomotiva. O Google mesmo reconheceu, as emissões entre 2019 e 2023 subiram quase 50%, muito por causa da expansão necessária para a IA. Dor? Sim, mas também motivação para desenhar chips e infra que bebem menos e entregam mais. Aí entra a sacada das TPUs. Especialização é igual a eficiência. Menos energia por tarefa, menos calor por operação. Com resfriamento líquido direto no chip, a água faz o papel de rio calmo que leva o calor embora. Você ganha estabilidade e performance, e começa a falar sério em mais IA, menos watt. Mas o que isso muda no meu dia a dia? Muita coisa. Em apps, você sente menos atraso, respostas mais inteligentes, features que antes eram lendas urbanas. Em empresas, muda a planilha. Custo mais previsível, menos fila, cronogramas que não desmancham no ar. Em times técnicos, aparece um novo dialeto, JAX, XLA, Sharding, Data Pipeline otimizado. Quem aprende cedo, voa. Quer ver na prática como se prepara para surfar essa onda? 3 passos simples. 1. Compare custo total, não só preço por chip. Tempo de treino, energia, confiabilidade. Faz um POCzinho. Às vezes a TPU ganha no agregado. 2. Ajuste seu stack. Se for PyTorch, experimenta PyTorch XLA. Se curte JAX, melhor ainda. Brinca com batch size, paralelismo, particionamento de modelo. Cada ajuste é um degrau. 3. MLOps e automação. Chega de gambiarra. Pipeline reprodutível, checkpoints no lugar, monitoramento esperto. O combo chip mais processo é que entrega milagre. E claro, não dá para ignorar a guerra dos chips. Nvidia poderosa, AMD na cola, Amazon com Trainium, Inferentia, Microsoft com Maya, Cobalt, Google com TPU, VCU, Axion. No horizonte, ideias malucas como fotônica e spintrônica. Vai ter vencedor único? Duvido. O mais provável é um mundo multi-chip, multinuvem, escolha por workload. E tá tudo bem. Se a sua IA ficar 10 vezes mais rápida e 5 vezes mais barata, você nem liga pro logo. Agora, atenção! Se você tá aí com um projeto de IA encalhado ou quer subir um MVP em semanas e não em meses, chama a NetAdept Technology. Fazemos a ponte do sonho à produção sem trauma. Arquitetura, MLOps, governança, integração com seu stack, treino em TPU quando faz sentido, custo controlado. Quer resultado de verdade? Link na descrição, netadeptinfo.com. Fala que você veio do vídeo do chip do Google, que os caras já entendem à pressa. E para quem gosta de aprender com a mão na massa, quer experimentar aceleração de IA local?
dá uma olhada nos aceleradores tipo Edge TPU USB na Amazon Brasil. São baratinhos perto de um cluster e ótimos para protótipos, demos, inferência em borda. Link na descrição para você fuçar. Procura acelerador IA, USB Accelerator, Edge TPU. A diferença entre testei e só li a respeito é gigante. Vamos voltar um pouco e amarrar bem a parte técnica. O pulo do gato da TPU está em 4 pilares. 1. Especialização. Operações de matriz são rainhas. Menos generalismo, mais pista livre. 2. Memória e interconexão. Largura de banda e topologia pensadas para IA. Em pods, o tecido de rede segura a onda sem gargalo berrante. 3. Compilação. O XLA junta as peças como Lego, funde operações, derruba latência, evita viagem inútil para a memória. 4. Escala. Do chip ao pod, do pod ao supercomputador. Trillium é o estágio onde a orquestra bate recorde sem desafinar. E o efeito colateral disso tudo é quase poético. Eficiência vira vantagem competitiva, que vira preço melhor, que vira adoção maior, que vira mais eficiência. Um círculo virtuoso que pressiona o mercado a fazer igual ou melhor. Mas tem limite? Claro. A física cobra pedágio, calor, latência, ruído de rede, degradação. É por isso que ver resfriamento líquido no chip e interconexão óptica deixa qualquer engenheiro com brilho nos olhos. É a engenharia dizendo: a gente escutou a física e deu um jeitinho elegante. Quer números na mesa? Não vou prometer bala de prata. Até 10 vezes depende da carga, do stack, da geração. Em muitos cenários, você vê 2 menos 5 vezes. Em outros, o salto é bem maior. Mais importante, mede custo total. Se seu treino levou 3 semanas e agora fecha em 5 dias, com menos energia e com checkpoint estável, é isso. Dinheiro no caixa, produto mais cedo, vantagem competitiva real. E já que falamos de vantagem, tem uma jogada estratégica que ajuda o Google. Controlar a pilha end-to-end. TPU na IA, VCU no vídeo, Axion no geral. Broadcom ajudando a embalar tudo. Quanto menos depender de fornecedores externos, mais rápido dá para cortar preço, ajustar oferta, lançar serviço. É quase como trocar de marcha sem perder rotação. E isso coloca a concorrente na posição estranha de virar cliente, sem romantizar. A batalha está viva. A Nvidia não dorme no ponto, a AMD cresce, hyperscalers investem pesado. Quem vence o próximo round? Minha aposta é que você vai escolher chip e nuvem por tarefa, preço e prazo. E o usuário final vai só sentir a mágica, abrir o app e ver que tudo responde na lata. Antes de fechar, deixa eu te provocar. E se o chip que vai mudar sua rotina não vier da marca que você imagina? E se sua equipe, usando a ferramenta certa, entregar em semanas o que levaria meses? E se você, que achava IA caro e difícil, descobrir que com TPU e um bom MLOps dá para acelerar feio, sem estourar budget? Se isso te cutucou, então anota. Quer acelerar agora sem tropeço? Quer montar uma infraestrutura dedicada de IA para sua empresa? A NetAdept Technology pode te ajudar implementando um pod de IA dedicado para você. Link na descrição. Quer testar aceleração na sua mesa? Amazon Brasil, acelerador IA. Link na descrição. Curtiu? Então faz aquele combo que move o algoritmo. Like agora? Sim, agora. Se inscreve e ativa o sininho. Manda para um amigo que ama tecnologia e marca a galera nos comentários. Responde. Você acha que o Google tem chance de superar a Nvidia e liderar essa corrida? Ou a taça já tem dono? Escreve TPU se ficou até aqui, que eu vou dar coração nos melhores comentários. Ah, e se você veio do TikTok, comenta Cheguei do TT para eu saber de onde essa onda gigante está vindo. Próximo vídeo, a gente vai abrir o jogo sobre como escolher entre TPU e GPU para o seu caso, com planilha comparativa e tudo. Sim, vai ter planilha. Obrigado por ficar comigo até o final. O futuro da IA não é só potência bruta, é foco, eficiência e boas escolhas. E hoje, o Google mostrou que chip com propósito é arma de respeito. Bora construir o próximo capítulo juntos.